Então, chegou a hora de falar um pouco mais sobre o Evo 10 que eu tive aqui nos Estados Unidos. No episódio anterior eu falei o porquê de eu ter comprado esse carro e agora eu vou contar um pouco mais a história do carro e a evolução dele, né? Porque foi um carro assim que eu aprendi muito em relação a acerto para a pista, que acho que vai ser legal compartilhar com vocês. Quando eu comprei o carro, ele tinha em torno de 20 mil milhas, que dá 32 mil quilômetros, e ele veio com um jogo de roda da Advan, molas A-Back e um catchback da ETS. Como para mim roda dourada em carro azul é coisa de Subaru, eu decidi trocar essas rodas, porque aqui nos Estados Unidos para você mandar pintar acaba saindo caro, é papo de $150 por roda, então é mais fácil você vender a da cor que você não gosta e comprar uma da cor que você gosta. Foi o que eu fiz. Eu vendi essas rodas da Advan e comprei um jogo de roda Encke RP F1, que é um modelo de roda que eu sempre quis ter em algum carro meu, e eu achei que era uma oportunidade boa. Ela é relativamente barata, assim, não é preço de Volk, né, que são rodas forjadas, e é uma roda boa. E aí eu fiz isso, comprei esse jogo de roda preta, 18 por 9,5, coloquei um jogo de pneu Michelin Pilot Super Sport, porque a ideia era ter um jogo de roda e pneu para rua e um jogo para andar na pista, né? Eu também instalei um jogo de coilover da Öhlins e troquei o escapamento ETS por um Nvidia Q300, porque eu tinha intenção de levar esse carro para Laguna Seca. Em Laguna Seca tem um limite de som de 92 decibéis. E eu sabia que esse escape da ETS não ia passar. E esse Nvidia Q300 é um escape mais silencioso. Também troquei o downpipe original, que ainda tinha catalisador e tudo, por um downpipe da AMS, tirando o catalisador. E aí levei o carro para fazer o acerto da injeção. Ele ficou com 335 cavalos de roda, que dá uns 400 cavalos de motor. E aí eu falei, beleza, vamos levar o carro para a pista para sentir como é que ele ficou com essas primeiras modificações. Eu levei ele para Willow Springs, na pista grande, chamada de Big Willow, eu já falei dela no episódio anterior, e eu virei 1,36 com o carro. Como comparação, eu tinha virado 1,38 com o S2000, e apesar do Evo ainda estar com os pneus Michelin, que nem são tão rápidos na pista, né? Depois de eu andar com ele em Willow Springs e ver que o carro estava tudo certo, eu comprei um jogo de roda daquela Graham Light 57DR, instalei um jogo de pneu Potenza RE71R, o mesmo que eu tinha no S2000, 255/40/18, e levei o carro para Laguna Seca para fazer o meu primeiro teste lá e ter minha referência de tempo. Dessa vez eu já conhecia o carro e a pista, então foi um dia assim para se divertir. Teve pega com E36 M3.
dia foi 1,44,9, virou meio que minha referência para o carro e para a Laguna Seca. Como comparação, eu virei 1,50 com a S2000 na minha primeira vez lá, então assim já era um tempo relativamente rápido. E o interessante é que esse carro tinha um setup muito parecido com o Evo 10 que eu tinha no Brasil, e eu andei em Interlagos e virei 1,50,0. Então, assim, comparando os dois tempos, né, esse 1,44,9 e o meu 1,50,0 de Interlagos, era meio que ali a referência para eu ir aprimorando o carro e ver o quanto que eu conseguiria baixar do meu tempo em Interlagos se eu tivesse feito as mesmas modificações que eu fiz nesse carro aqui nos Estados Unidos. E o carro que eu tive no Brasil, eu acabei andando só uma vez com ele na pista e fiquei meio que nessa curiosidade do que o carro seria capaz. Depois desse track day em Laguna Seca, eu fui fazendo mais algumas modificações no carro e andando nas pistas mais próximas para aprender, evoluir e tentar tornar o carro ainda mais rápido para voltar para Laguna Seca e ver o quanto que eu conseguiria baixar do meu tempo. Eu andei em Streets of Willow, que é a pista menor de Willow Springs. Andei numa pista chamada Auto Club Speedway, que tem uma parte dela que é o oval da NASCAR, uma experiência assim fantástica. O próximo passo foi focar na suspensão do carro. A primeira coisa que eu fiz foi trocar as molas traseiras que vem no coilover da Öhlins de 7K para 10K. As dianteiras já vêm com 10K, então a ideia foi colocar uma mola mais rígida atrás para deixar a traseira um pouco mais solta. Troquei as duas barras estabilizadoras, dianteira e traseira, pelas barras da Cobb. Instalei o Anti-Lift Kit da White Line e aquele Roll Center Adjuster, também da White Line, que é basicamente para você ter um pouco mais de caster na suspensão e garantir que a geometria da suspensão está toda correta, com o carro trabalhando um pouco mais baixo, né, depois da instalação dos coilovers. E a diferença já foi enorme. Eu levei o carro para a pista, a direção ficou muito mais direta, o carro estava apontando muito melhor nas curvas e deu para ver que foi uma evolução muito boa. Próximo passo, um pouquinho mais de potência. Levei o carro de volta para a oficina, pedi para fazer um mapa no E85, né, que é o etanol que a gente tem aqui com 15% de gasolina. Ele ficou com 380 cavalos de roda, que dá uns 450 de motor. Também comprei um jogo de roda Volk CE28N, 18 por 10,5, então uma polegada mais larga do que a que eu tinha anterior. E o pneu, o mesmo Potenza RE71R, só que 275/35 ao invés de 255/40. Eu levei o carro para Willow Springs, pista grande, para fazer um teste com ele. E assim, a ideia era só dar algumas voltas e não gastar os pneus, porque eu queria voltar com ele para a Laguna Seca ainda com os pneus bons. E aí, de fato, eu dei, acho que 5 voltas nesse dia e virei 1,31 com o carro, que era 5 segundos mais rápido do que eu tinha virado na minha primeira vez lá com o carro. Como correu tudo bem com o carro, eu falei, beleza, vamos para a Laguna Seca com a expectativa de conseguir baixar uns 3 ou 4 segundos lá. Chegando em Laguna Seca, primeira bateria, virei 1,42 com o carro, mas eu vi que tinha mais tempo ainda no carro, que daria para eu baixar ainda mais. E aí fui aprimorando a cada bateria, baixei para 1,41, 1,40, e eu falei, pô, estou muito próximo daquela meta ali de baixar de 1,40, né? Que assim é um tempo que todo mundo com um carro relativamente rápido, né? Não estou falando de super carro, é aquela meta de você baixar de 1,40, né? Na última bateria eu estava muito próximo, já estava virando ali 1,40 com certa consistência. Eu falei, acho que a única coisa que tem para eu fazer, eu vou tirar o banco do carona, que pesa uns 20 quilos, e vamos pro tudo ou nada. Entrei na pista, eu consegui virar 3 voltas no 1,39 com o carro. Eu saí assim super satisfeito com o desempenho, porque o carro virou 5 segundos mais rápido do que eu tinha virado lá da primeira vez com ele, e assim mais de 10 segundos mais rápido do que o meu S2000 no meu primeiro track day em Laguna Seca.
acho também que a temperatura baixou um pouco no final do dia, então isso também obviamente contribuiu para baixar o tempo. Eu acho que tirar o banco do carona ali, os 20 quilos, não dá um segundo de diferença, mas dá alguma diferença. De repente ali alguns décimos foram do alívio de peso, mas também teve a contribuição da temperatura mais baixa no final do dia, que o carro acaba tendo um pouco mais de potência, né? O carro ficou excelente, freava pra caramba, suspensão perfeita, potência suficiente. E aí eu falei, como é que agora eu vou evoluir esse carro, né? Eu poderia partir para fazer um motor forjado, turbina grande, mas eu nunca fui tão fã assim de colocar mais potência antes de explorar todo o resto, né? Então eu falei, agora vamos tentar fazer um alívio de peso no carro e trabalhar com a parte de aero, que eu nunca tinha colocado aero em nenhum carro meu, e eu queria aprender e ver o quanto que isso contribuía para melhorar o tempo do carro, né? Eu comprei uma asa da Voltex, coloquei no carro, levei para a pista sem alterar mais nada do setup de Laguna Seca, e aí o carro ficou horrível. Saía de frente assim pra caramba, não conseguia basicamente dirigir o carro de tanto que ele esfregava de frente. Voltei com o carro para casa já pensando no plano para o próximo track day. O primeiro passo foi instalar um splitter da Voltex para tentar acertar esse equilíbrio aerodinâmico do carro, e também troquei a mola traseira de 10K para 12K. Se vocês lembram que eu falei no início do vídeo, esse coilover da Öhlins ele vem com 10K na frente, 7K atrás. Eu já tinha trocado as traseiras para 10K e aí agora eu troquei para 12K, justamente para tentar compensar um pouco da asa do carro, né? Como ele estava criando esse downforce e assentando melhor a traseira do carro, eu coloquei uma mola mais rígida justamente para ajudar a soltar um pouco a traseira. E aí também eu depenei o interior, coloquei 2 bancos concha Santo Antônio para poder colocar os cintos de 6 pontas e beleza. Falei, vamos voltar com o carro para a pista e ver como é que ficou nesse setup. O carro melhorou muito, mas ele ainda estava saindo de frente, e até numa curva lá de alta, que o carro deu uma esfregada de frente, eu saí da pista e acabei quebrando esse splitter da Voltex que eu tinha acabado de comprar. Aí eu decidi fazer um splitter em casa mesmo, bem maior do que esse da Voltex, bem mais barato também, e justamente tentando achar esse equilíbrio aerodinâmico do carro, né? Também troquei os pneus por um jogo de pneu slick da Toyo, aquele RR, fiz alinhamento do carro, voltei para a pista com ele, Willow Springs, pista grande, e virei 1.29.3 com o carro. Mais rápido do que a minha última vez lá, com aquele mesmo setup que eu tinha virado 1.39 em Laguna Seca, e já 7 segundos mais rápido do que o setup original dele, que era o setup que eu tinha no carro do Brasil. Então assim, você vê uma evolução imensa, né? 5 segundos mais rápido em Laguna Seca, 7 segundos mais rápido em Willow Springs. Eu fiz vários track days com esse carro, acho que mais de 15, e o único problema que eu tive com ele foi que uma vez o coletor de descarga trincou. Eu acabei tendo que trocar, mas é
até meio que normal depois de tantos track days e ciclos de temperatura. E é um carro assim, que eu adorava. Eu aprendi muito de acerto de carro, suspensão, a parte aerodinâmica e como realmente tornar o carro mais rápido. Só que nessa época eu já tinha comprado o Civic Type R e o Evo chegou naquele ponto ali que, assim, para eu fazer ele mais rápido já ia começar a ficar muito caro, porque eu teria que basicamente tirar motor, mandar forjar a turbina grande, e eu estava curtindo o mesmo processo no Civic Type R, começando a fazer as modificações nele e baixando o tempo com o carro, e aí acabou que o Evo foi ficando um pouco de lado, mas eu ainda adorava o carro, ainda levava ele para a pista de tempos em tempos. Não cheguei a voltar em Laguna Seca com esse último setup de todo aliviado, asa, até porque ele ficou um carro que não era tão confortável de dirigir 500 km, eu não tinha carretinha naquela época, então eu estava indo mais para as pistas mais próximas, né? E aí, com esse lance de começar a usar o Civic Type R mais e mais, eu comecei a cogitar vender o carro, mas eu também adorava o carro, então eu não queria vendê-lo. E aí uma ideia que eu tive foi de oferecer para 2 amigos meus que gostavam muito do carro, deles comprarem uma participação no carro. E aí os 2 toparam e o carro passou a ser de nós 3. Cada um deu lá 1/3 do valor do carro e os 3 usavam o carro, a gente levava ele para o track day, a gente revezava, manutenção também dividida pelos 3, e obviamente eu fiz isso porque são grandes amigos meus, que eu tenho total confiança neles, e foi legal. A gente fez isso assim, de levar o carro e compartilhar ele nos 3 track days, até que um dia a gente levou o carro para Willow Springs, pista grande, nós 3 estávamos lá, eu andei com o carro, o outro amigo andou com o carro, e aí até que na última bateria esse segundo amigo foi andar com o carro pela primeira vez no dia, só que a temperatura da pista tinha caído muito, que ali é meio que um deserto, né? Então, no fim do dia, realmente a temperatura cai muito no inverno. E aí ele saiu com o carro, logo na primeira volta, que ele ainda estava aquecendo os pneus, o carro deu uma atravessada na curva 6, ele não conseguiu segurar o carro, e aí foi de frente num barranco, e aí foi assim meio assustador, porque a gente estava do lado de fora da pista, viu ele batendo no barranco, e aí ele ficou um tempão lá dentro do carro, a gente não sabia o que estava acontecendo, só que aí consegui mandar uma mensagem para ele, ele pegou o celular, respondeu que estava tudo bem com ele, e aí ficamos lá aguardando o resgate, aí tiraram o carro, e aí vocês veem aí na foto como é que ele ficou. Assim, deu pena de ver o carro nesse estado. E nessa época eu já estava começando a planejar a mudança para o Texas. E aí a gente ficou naquela indecisão do que fazer. Assim, não que tivesse sido perda total, dava para recuperar o carro. Mas com a minha mudança para o Texas, meio que perdi um pouco a finalidade de ter um carro compartilhado. E aí a gente acabou decidindo vender o carro no estado. Até um amigo meu que fazia alinhamento dos meus carros comprou o carro e pode ser que um dia ele volte para a pista. Esse carro também teve uma história engraçada, que num desses track days que eu fui para Streets of Willow, bateram uma foto dele com um Miata colado assim na traseira do carro, e aí essa foto acabou virando meme na internet. Se vocês digitarem aí Evo Miata meme, é bem provável que vocês cheguem nessa foto. E assim, ela foi compartilhada em vários sites, Instagram, e toda hora alguém me marcava mostrando a foto sendo compartilhada de novo. Bom, essa foi a história do Evo 10. Assim, como eu falei, foi um carro que eu aproveitei muito, que eu aprendi muito, e eu queria de fato compartilhar essa experiência com vocês. Eu acho que serve como referência de coisas que você pode fazer, modificações que você pode fazer no carro para torná-lo mais rápido na pista, sem necessariamente ter que aumentar muito a potência. Eu não cheguei a trocar turbina original o tempo todo, é só acerto mesmo no álcool, né, que acabava tornando o carro mais rápido, alívio de peso, aéreo, tudo isso assim acaba tornando o carro muito mais rápido, sem torná-lo menos confiável, né, porque quando você começa a colocar mais potência, abrir motor, fazer motor, se não for bem feito, você acaba criando mais problema do que resolvendo o problema e tornando o carro mais rápido. Bom, espero que vocês tenham curtido a história. No próximo episódio a gente vai falar do Civic Type R e do S2000 amarelo, que eu acabei não tendo tempo de falar nesse vídeo. Beleza, galera? Um abraço e nos vemos na pista.